Olá pessoal, estamos aí com mais uma videoaula e agora vamos ver os tipos de dados, variáveis, operadores, estruturas e exceções da linguagem Python, tá certo? Vamos começar então com os tipos de dados de Python. Bom, o título está aí, tipos de alto nível, mas primeiro nós vamos dar uma olhadinha nos tipos básicos, que são inteiros e número de ponto flutuante e booleanos, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês o idle, o ambiente de desenvolvimento da linguagem, certo? E nós vamos verificar aqui o tipo os tipos primitivos, os tipos básicos, né, por assim dizer, da linguagem. Bom, vamos primeiro ver o tipo inteiro. Nós sabemos, né, que o tipo inteiro é composto, né, obviamente por valores inteiros. Então vamos só apresentar aqui para vocês. Vamos aqui, número recebe 8. Se eu mandar imprimir o tipo, utilizando novamente aquela função que nós já vimos, né, quando nós mostramos ali a atribuição do tipo a uma variável, vamos aí imprimir o tipo inteiro. Temos também número como um ponto flutuante, né? E também temos aí o booleano, número igual a true, né? Vamos aí, certo? Ok, se eu mandar agora imprimir o tipo de número, ele imprime o tipo booleano, ok? Bom, esses daí são os tipos primitivos, né? Nós sabemos que existem operações que cada tipo desse tem um conjunto de operações que podem ser realizadas sobre eles. Por exemplo, nós não podemos somar, né, variáveis do tipo booleano, mas nós podemos fazer comparações. Nós temos também os nossos operadores lógicos que nós vamos ver mais à frente. Vamos ver melhor como que esses tipos vão interagir com os operadores segundo as operações que estão destinadas para cada tipo, tá ok? Vamos agora para uma parte mais interessante, que são os tipos de alto nível que a linguagem nos oferece. Vamos começar aí por listas. Eu vou abrir aqui uma nova janela do idle, para que a gente tenha uma interface mais limpa para poder trabalhar. Bom, o que são listas, né? Qual é a diferença entre lista, tuplas, strings, dicionários? Talvez a gente pense, poxa, mas tanto tipo e eu não consigo enxergar a diferença deles. Vamos lá. Listas é como um vetor em outras linguagens. Ela é um conjunto de valores que são indexados, né, por um índice numérico inteiro, começando em 0. A lista no Python pode armazenar valores de qualquer tipo, inclusive eu posso ter uma lista de listas, certo? Nós vamos aqui então ver um exemplo disso que eu acabei de falar. Eu posso ter a minha lista da seguinte forma: lista. Lembrando que para que eu crie uma lista é necessário que eu coloque essas chaves aqui, certo? Ou colchetes, que nós costumamos dizer, tá? Se eu fizer só isso, eu criei uma lista vazia, certo? Se eu quiser adicionar agora um elemento a essa lista, eu posso simplesmente fazer lista.append, é um método que já está implementado e que dá essa capacidade de eu adicionar um elemento no final da lista. Eu vou adicionar o elemento 9. Opa, tivemos um problema. Sim, claro, não poderia realizar essa operação. Desculpem o erro. Lista que é a append. Pronto, agora sim, eu esqueci da letra D, perdoem o erro aí. Bom, agora se eu mandar imprimir a lista, ele exibe aí o único elemento dela, o valor que eu acabei de adicionar, certo? Agora eu posso também ter
listas de vários tipos. Então eu posso dizer que lista mais Ícaro, e ele vai concatenar. Então temos aí um operador aritmético que em lista ele serve para concatenar listas, certo? Ele não soma, ele concatena, ele faz a união de duas listas em uma só. Ok, se eu mandar imprimir lista agora, ele vai imprimir só o 9. Eu fiz apenas uma operação, eu não atribuí a lista Ícaro à lista que eu criei inicialmente. Reparem bem isso, certo? Se eu quiser adicionar, eu venho aqui e faço lista.append, e aqui eu coloco o que eu quero adicionar, e aí sim eu tenho agora o elemento Ícaro dentro da minha lista. Ok, agora vamos verificar a propriedade de conter lista dentro de lista, certo? Então, lista.append, aí eu vou adicionar agora uma nova lista, onde eu vou colocar aqui linguagem de programação, certo? E o ano que nós estamos, 2014, ok? E eu vou adicionar essa lista dentro da minha lista. Ele aceitou, então está correto. E aí eu tenho agora uma lista que contém um inteiro, uma string e uma lista, que contém dentro dela uma string e um inteiro também, certo? Bom, na lista eu posso alterar os valores. Por exemplo, se eu quiser que a posição 0 da lista eu quiser alterar, eu não quero mais o valor 9, eu quero o valor 10. Logo, quando eu voltar a imprimir, ele vai imprimir o 10, ele vai substituir para mim. Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa substituição aqui, tá certo? Bom, existem outras funcionalidades para as listas, existem mais outros dois métodos de adição, tá? De adição de elementos dentro de uma lista. Nós estamos passando aqui apenas o básico para vocês, mas existem outros dois métodos, desculpa, para que você possa adicionar elementos. Certo. Vamos então agora avaliar as tuplas, né? O que são tuplas? Bom, são também sequências de elementos, né? Como listas, comportam-se como listas, com a exceção de que são imutáveis. Logo, aquela substituição que eu fiz do valor 9 pelo valor 10, eu não posso fazer com tupla. Vamos verificar isso então. Eu vou criar uma tupla, lembrando que para criar uma tupla eu uso parênteses, certo? Agora eu tenho aqui, então, parte, vírgula, 9. Pronto, se eu mandar imprimir A, ele vai imprimir. Repare que a mesma propriedade de comportar tipos diferentes, a tupla também tem. Porém, se eu quiser agora modificar o valor 1, que é o 9, e colocar o 10, ele não me permite fazer. Tá vendo? Ele não suporta esse tipo de operação. Logo, eu posso criar uma tupla, mas eu não posso alterar os valores dela, certo? Ok. Vamos então agora ver um pouquinho das strings, tá certo? Bom, o que nós podemos ver das strings é que, diferentemente da linguagem C, por exemplo, que trata o char, na verdade, é um inteiro, né? Aqui realmente são caracteres. Então, tem um tratamento diferenciado. A cadeia de caracteres, uma forma de dado muito comum, né? É uma sequência também imutável, assim como a tupla, né? É uma sequência imutável, alocada dinamicamente,
sem restrição de tamanho, mas uma vez criada, não pode ser alterada, tá ok? Vamos então verificar essas propriedades, certo? Vamos lá. Agora eu vou aqui, string, chamar aqui de palavra, tá? Eu vou colocar aqui Python, Guido, certo? Então, se eu quiser acessar um elemento, por exemplo, o elemento 1 é o y, ele vai me imprimir o y para mim, certo? Tá ok. Eu posso acessar o elemento, porém, se eu quiser agora, palavra 1, recebe O, eu não posso, tá ok? Então, ela não pode ser alterada e eu também não posso adicionar elementos a ela. Uma vez criada, ela é mantida daquela mesma forma, ok? Então, essas são algumas propriedades aí das strings, né? Nós temos alguns métodos que são utilizados também para contar, né? Por exemplo, len palavra, ele me dá o tamanho da string, certo? Então é isso aí, pessoal. Existem também, como eu disse, em listas, existem outros métodos para a gente poder testar, para a gente poder buscar um elemento específico. Todos esses recursos estão disponíveis. Nós estamos dando uma breve introdução para vocês, para que vocês possam se familiarizar com a linguagem, com os recursos, com os tipos de dados dela. Tá certo? Bom, vamos agora para os tipos de dados chamados dicionários. O tipo de dados dicionários que nós vamos aprender agora são sequências que podem utilizar índices de tipos variados, bastando que esses índices sejam imutáveis. Esses índices podem ser números, tuplas, strings, né? Os dicionários são conhecidos em outras linguagens como arrays associativos ou hashes. Nós estamos acostumados também a ouvir esse termo, certo? Bom, uma pequena demonstração do que seria um dicionário seria isso. Vou colocar aqui dicionário, recebe. Agora, reparem, para criar um dicionário eu coloco essas chaves aí. Então, repare que para cada tipo eu tenho um demarcador, certo? Tem que ser específico. Se eu colocar aqui uma aspas, o parênteses, desculpa, isso aqui vai ser uma tupla. Se eu colocar isso aqui, vai ser uma lista. E se eu colocar isso aqui, vai ser então um dicionário, certo? Ok, vamos lá então. Eu vou colocar aqui o nome, dois pontos, ok, idade, dois pontos, ok. Bom, vamos colocar aqui mais um dado, né? Vou colocar aqui curso e vou colocar aqui Python. Ok, criado o nosso dicionário, vamos agora entender o que significa cada um desses elementos que eu coloquei aí, certo? Olha, o dicionário ele trabalha com chaves, com pares de chaves e valores. Nesse dicionário que foi criado, as chaves são nome, idade e curso. Essas são as chaves do nosso dicionário. E os valores são Ícaro, 21 e Python, certo? Nesse caso, a gente pode ver que é bem simples, né? Você criar um dicionário, você atribuir a ele valores, atribuir chaves. Agora, existem outras formas de se criar um dicionário. Por exemplo, através de uma lista, eu posso criar um dicionário seguindo um método. Vamos criar aqui uma lista, né? Essa lista vai ter aqui então uma lista de tuplas.
Então ela vai ter aqui nome, vírgula, o nome que você quer colocar, certo? Vamos colocar aqui também uma outra tupla, vírgula 21. Criada a minha lista, eu chamo agora o método. Vou chamar agora o método Tício recebe o método get. Vocês veem aí que ele já até mudou de cor, ele já reconheceu o método lista. Pronto, se eu mandar imprimir disso agora, ele criou aí o meu dicionário, como vocês podem ver, com as chaves e com os valores, certo? Um outro método também de se criar dicionário que nós podemos utilizar é o método fromCase. Eu digo aqui que eu crio a minha variável e eu vou atribuir a ela o seguinte comando. Coloco as chaves para indicar que é um dicionário e chamo esse método fromCase. Pode ver que ele já até identificou aí para mim. Opa! Temos aí um erro. FromCase, certo? E aí dentro dos parâmetros desse método eu posso passar aqui as chaves. Eu passo uma lista com as chaves. Então eu passo aqui nome, vírgula, idade, certo? Nesse caso ele é como se eu tivesse atribuindo null, né, a todas as chaves. No caso do Python é none, é assim, ó. None. O none é o null do C, certo? Agora aqui vamos dar Enter. Ele criou o nosso dicionário. Se eu mandar imprimir, você vai ver aí que está none, certo? Agora, nós podemos também criar da seguinte forma. Eu já posso passar como parâmetro também dentro desse método, certo? Eu posso passar uma chave padrão. Essa chave padrão, no caso aqui, posso colocar aqui nada, ok? Se eu colocar aqui nada, quando eu mandar imprimir o dicionário, ele atribui essa chave, essa chave não, o valor padrão, e o valor padrão foi atribuído aí a cada chave da lista que eu passei como o primeiro parâmetro do método, tá certo? Bom, de maneira rápida aqui, vamos ver como manusear também o dicionário. Nós já vimos aí como criar um dicionário, e agora nós vamos ver como manusear o dicionário, tá certo? Vamos lá. Se eu quiser agora acessar uma chave, né, eu quero acessar o valor de uma chave, vamos utilizar o primeiro aqui dicionário que nós criamos, que já tem as chaves com os valores já bem definidos, né? Eu quero aqui acessar somente o curso, então eu digito dicionário entre chave simples, eu coloco aqui entre colchetes, desculpa, eu coloco aqui o nome da chave, eu quero aqui curso, ele imprime para mim o valor dessa chave. E caso a chave não exista, talvez a gente possa pensar, naquele dicionário existe tal chave, e às vezes não existe. Então, o que a gente pode fazer? Se você chamar simplesmente dicionário, aqui digitar, por exemplo, profissão, ele vai dar uma mensagem de erro porque não existe. Essa chave é inexistente nesse dicionário. Só que para evitar esse erro, nós podemos utilizar o método get. Se eu fazer dicionário.get profissão, ele não vai imprimir nada, ele não vai mostrar nada, porque ela não existe. Então, para que a gente possa verificar isso direito, eu vou dar um print aqui, eu vou colocar dicionário.get profissão e ele vai imprimir. Opa, tivemos um erro aqui e foi erro meu.
porque agora no Python 3.3.3 a impressão com print ela carrega o parênteses. Dicionário.get profissão, certo? Então agora vamos lá, tá vendo aí? Ele imprimiu none porque a chave não existe no dicionário, ok? Agora vamos ver como alterar o valor de uma chave. Nós podemos também alterar o valor da chave, certo? Então vamos lá, eu vou alterar então o nome do curso. Vamos continuar utilizando o nome do curso como exemplo aí. Vamos então, dicionário, curso, recebe agora, 3.3.3. Pronto, a alteração foi feita, é só mandar imprimir o dicionário. Agora nós vamos ver que ele já fez a alteração, tá certo? Muito bem. Agora, se eu quiser apagar uma chave, como que eu faço? Bom, para apagar uma chave eu posso usar o comando del, que já é uma palavra reservada do Python, que nós vamos ver mais à frente as palavras reservadas do Python. Eu posso usar o comando del dicionário. Vamos apagar a chave curso. Vamos aí ver o que vai acontecer. Dicionário, então, tá vendo aí? Agora a chave curso não existe mais nesse dicionário. No caso agora, eu posso verificar antes de deletar se tal chave existe, para que não ocorra o mesmo erro lá de eu tentar apagar uma chave que não existe nesse dicionário, certo? Então, antes de apagar, digamos que eu quero apagar a idade, mas eu não tenho certeza se a chave idade se encontra no dicionário. O que eu vou fazer? Eu vou digitar a seguinte linha de código: idade in. Faltou aqui. Idade em dicionário. Pronto, ele me imprimiu true, significa que essa chave pertence ao dicionário, então se eu quiser excluir, eu posso excluir sem problema algum, certo? Ok, caso você queira ver o que você está deletando, você pode dar o seguinte comando. Existe um método chamado pop, então você faz dicionário ponto pop e aqui dentro você coloca o nome da chave que você quer excluir e ele vai imprimir para você o valor que está atribuído àquela chave, certo? Então aqui vamos lá, vamos agora deletar nome. Então ele me mostrou aí que ele deletou a chave nome e o valor era ICAN. Dicionário agora, vamos imprimir, só temos uma chave agora no dicionário, tá ok? Agora, o que nós podemos fazer? Também é limpar o dicionário por completo. Para apagar o dicionário por completo, é só nós darmos o comando clear. O clear ele limpa tudo. Vamos utilizar aí o nosso dicionário que nós criamos aqui em cima, o DIC, se você puder ver aqui, tá vendo? Nós vamos utilizar ele agora para poder ver a aplicação desse método clear. Vamos aqui dar dic, vamos imprimir ele novamente para você ver que ele tem aí duas chaves e agora vamos dar dic.clear, certo? E agora vamos dar enter, vamos mandar imprimir, o dicionário está vazio, certo? Bom pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa demonstração do tipo dicionário, mas antes eu queria mostrar para vocês como copiar um dicionário para o outro, tá ok? Então nós vamos aqui criar um dicionário novamente, ok? Vamos agora abrir uma nova interface, aquela interface já estava bem poluída, né? Nós vamos criar aí um dicionário novo. E agora nós vamos copiar esse dicionário para um novo dicionário, vou chamar ele de dic2, tá certo? E aí nós chamamos o comando agora
dic2 recebe dicionário.copy, é um método que nós vamos utilizar. Se eu mandar imprimir dic2 agora, ele imprime o dicionário que foi copiado, tá ok? E se eu fizer agora alguma alteração em qualquer um desses dicionários, isso não vai alterar na sua cópia, tá ok? Por exemplo, se eu fizer dic2 idade receber 22, mandar imprimir dic2, nós vamos ver que a idade está 22, mas se eu mandar imprimir dicionário, a idade vai estar 21, tá certo? Então eles são independentes um do outro, ok? E agora, apenas como uma curiosidade, algo diferente aí, tem uma utilidade muito legal que o dicionário tem, que é de formatar uma string, certo? Nós vamos aqui digitar uma string, qualquer, uma frase, certo? Meu nome é %, aí eu coloco aqui a chave que eu quero que seja adicionada aqui, certo? O S aqui, esse %S significa que é uma string, e eu coloco aqui o nome da chave que tem como valor uma string dentro do meu dicionário. Nós vamos ver quando a gente executar isso aqui por completo, tá certo? E estou estudando a linguagem. Então aqui nós vemos uma outra string, só que eu quero que seja uma string, certo? Eu quero que seja uma chave do dicionário que tenha como valor uma string. E essa chave é curso. De qual dicionário eu quero? É isso aí que nós vamos definir na próxima linha de código, tá ok? Vamos lá. Agora eu tenho que definir de qual dicionário. Eu tenho 2 dicionários criados. De qual delas que eu vou pegar esses dados? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: print frase %. Agora aqui, depois desse %, eu digo qual dicionário que eu quero. Se eu quiser o dicionário, então meu nome é Ícaro e faltou ali o E do estou, mas tudo bem. Estou estudando a linguagem Python. Vamos alterar o dic2 só para vocês verem ali. Dic2 curso recebe Pascal. Vamos colocar aí Pascal. Se eu colocar agora print frase %, dic2, meu nome é Ícaro e eu estou estudando a linguagem Pascal, tá certo? Então pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês de arquivo, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Classes e instâncias. Bom, vamos aí então entender apenas um pouquinho, um breve resumo sobre classes e instâncias, né? Classes são estruturas especiais que servem para apoiar a programação orientada a objetos, né? Determinam um tipo customizado com dados e operações particulares. A orientação a objetos no Python é descrita em maiores detalhes, né? Você pode ir em maiores detalhes no sentido de ser bem estruturada, parecendo muito com Java. Nós podemos ver aqui um exemplo pronto aqui, que a gente pode até ver a definição de classes aqui. Vamos abrir com o idle aqui, né? Aqui na área de trabalho, vou mostrar para vocês. Vamos abrir esses arquivos aqui. Nós temos aí, ó, vamos ver um exemplo, tá vendo? Class, eu digo o nome da classe, sempre para poder iniciar um bloco de comando, um bloco de código como nós vimos, nós temos os 2 pontos. Esse def init é um construtor que nós utilizamos. Repare aí que foi utilizado nesse código aí 3 tipos de construtores, certo? Nessa classe job, e a classe job, ela foi nesse trecho de código aqui
nesse programa I/O, ele foi, deixa eu pegar para vocês verem, ele foi importado, certo? Eu posso importar essa classe e posso utilizar ela em outros códigos. É um recurso de modularização de código, isso garante reusabilidade. Esse é um recurso muito interessante, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então das variáveis, né? Lembra que no início eu falei que existem regras, né? Existem regras para poder definir variáveis em Python, e todas as variáveis devem começar com uma letra sem acentuação ou com um sublinhado. Podem conter números, letras sem acentuação e sublinhados. O que isso significa? Os números, letras sem acentuação e sublinhados podem existir nas variáveis desde que não sejam aquelas que as iniciam, correto? Nós temos aí um exemplo de uma declaração correta de variável, a variável mensagem, a variável n e a variável pi. Tá ok? Todas elas estão corretas. Nós temos aí agora um exemplo de erros. Vemos aí uma variável começando com um número, né? Começamos o identificador com um número, isso está errado, dá um erro de sintaxe. Você utilizar aí o underline aqui, tá certo, mas esse caractere aqui está errado, porque não é permitido, certo? E esse nome aqui, class, é uma palavra reservada do Python. Você não pode utilizar palavras reservadas do Python para criar variáveis, ok? Aproveitando aí, falando de palavras reservadas, elas são que definem as regras e a estrutura da linguagem e não podem ser utilizadas, como eu disse antes, como nomes de variáveis. Python tem 29 palavras reservadas. Já vimos algumas, né? Como o for, o del, class, né? Vimos aí também o in, vimos o while, vamos ver o try como tratamento de exceções, né? O try e o except, que são utilizados no tratamento de exceções, tá ok? O break, né? Para você poder sair de um laço, tá certo, pessoal? Então, vamos aí então para os operadores, tá ok? Os operadores aritméticos, nós temos aí o mais, o menos, a barra que representa aí a divisão inteira. Por que representa a divisão inteira? Porque nós temos argumentos inteiros. Agora, a partir do momento que você tiver pelo menos um argumento float, você tem aí então uma divisão de ponto flutuante, mesmo que, como nós podemos ver aqui, ó, a variável a é do tipo inteiro, e aqui ela está sendo dividida por um valor float. Então, o resultado vai ser float. Repare então que um mesmo operador, ele está executando então ações diferentes. Isso é um exemplo de polimorfismo, tá ok? Esse operador representa o resto da divisão inteira. Então, se eu pegar aqui o 7 com o quadro, eu tenho o resto da divisão inteira, tá? Esse operador aqui, ele executa a multiplicação quando exibido uma única vez, colocado uma única vez entre dois operandos, e quando ele é colocado duplicado entre dois operandos, ele representa exponenciação, tá certo? Esses são operadores aritméticos. Os operadores de adição e multiplicação também podem ser utilizados em strings, listas e tuplas, onde possuem a função de concatenação, como nós vimos aí nos exemplos anteriores, tá ok? Operadores sobre cadeias de bits. Aí nós temos aí, então, que para inteiros existem operadores que manipulam seus valores como cadeias de bits. Operadores bitwise, que nós conhecemos de acordo com a aritmética booleana. Nós temos aí, então, né, alguns exemplos. A variável a atribuída o valor 161 e a b 1. Mandando imprimir aí, nós vamos ter a ordem de impressão deles. Se eu usar o operador e, ele vai retornar então aí o menor valor, e o operador, essa barra aqui central aqui, o OR, ela vai retornar então aqui o maior valor, ok? Esse aqui é um deslocamento em bits que nós fazemos. Ele vai duplicar, no caso, quando você desloca em um
em um bit para a esquerda, você está duplicando, você está dobrando o valor daquele elemento, já que é uma base binária. Então, toda vez que eu desloco um, eu estou multiplicando por um fator de 2, tá certo? E se eu deslocar para a direita, eu estou então reduzindo aquele elemento em uma potência de 2. No caso do 1 aqui, se eu deslocar uma unidade de bits para a direita, na conversão ele vai estar valendo 0. E utilizando esse till aqui, nós temos então uma inversão em complemento de 2 do valor, que no caso aqui é 161, que passa a valer menos 162. Temos então os operadores de atribuição. Como eu disse a vocês lá em cima, o único operador de atribuição é o símbolo da igualdade, utilizado sozinho, né? Como exemplo aqui nós temos a primeira linha de exemplo, a igual a 1, e ele pode ser combinado com operadores aritméticos para denotar outras funcionalidades, como por exemplo, aqui o a mais igual a 1, ele atribui ao valor já pré-definido de a um elemento a mais. Então, quando nós vamos imprimir, nós vamos ver aí o valor 2. Quando você utilizar a barra, você vai ver que ele vai então fazer uma divisão do valor de a pelo elemento 2. O de vezes, ele vai multiplicar o elemento aí de uma maneira que pegue o valor anterior e atribua ele àquela operação com aquele valor que está sendo colocado depois do símbolo de igualdade. Temos aí então os nossos operadores condicionais de igualdade, comparação e presença em sequências, tá certo? Aí de igualdade nós temos então a duplicação do operador do símbolo de igualdade, né, que nós vemos aqui. Ele duplicado então funciona como um operador condicional, certo? Nós vemos aí então de igualdade, se 2 for igual a imprimir a comparação entre esses dois valores, ele vai retornar falso, com certeza. Aqui na comparação, agora, são os operadores que verificam se é menor, se é maior, ou se é maior ou igual. Também poderemos ter menor ou igual, não está aqui, mas também pode ser implementado. E verificar a presença de sequências, nós utilizamos isso, não sei se vocês lembram, mas para poder verificar se uma chave ela pertencia a um dicionário ou não, nós utilizamos essa palavra reservada in, né? Para saber, para ter a certeza se uma chave estava ali ou não, para que não viéssemos a imprimir ou a deletar uma chave que não existisse, certo? Bom, operadores lógicos, que são not, and e or, permitem modificar e agrupar o resultado de testes condicionais, certo? Nome igual a Pedro, and idade igual a 25. Nós temos que essa afirmação é totalmente falsa. Por quê? Porque a idade não condiz com a idade que foi atribuída. Nesse caso aqui, ela é true. E aqui ele está usando uma função já que nós utilizamos também, a função len, que ela retorna o tamanho da string ou a negação do nome ser igual a Pedro, o que é falso, porque o nome é igual a Pedro, certo? Essa afirmação é verdadeira e essa aqui é falsa. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ver então as estruturas de decisão e as estruturas de repetição da linguagem Python, tá certo? Fica aí então para a próxima e até lá!